Olá, mulher escolhida! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal, que foi criado para o seu desenvolvimento pessoal. É a sua primeira vez por aqui? Então já se inscreve e compartilha com aquela mulher especial e sonhadora que você conhece. Eu me chamo Sabrina e hoje nós vamos falar sobre tecer sonhos. Você não está sozinha. Vamos tecer juntas mais um ponto dessa jornada? Então vem comigo! Hoje é dia de abrir o coração. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o meu relacionamento com as manualidades. Por volta dos meus 9 anos de idade, o crochê e o tricô começaram a fazer parte da minha vida. E eles foram ganhando espaço em meio a tantas incertezas da minha infância. As manualidades eram o meu lugar seguro, eram como um bálsamo para as minhas feridas da alma. E já quando eu estava na fase adulta, eu abandonei essa prática por muitos anos. E foi quando eu me vi passando por uma fase muito difícil da minha vida, em que eu me encontrava em um período depressivo, com crises de ansiedade, síndrome do pânico. Foi nesse período que eu me reencontrei com essa essência do fazer manual, com essa essência das manualidades. Foi nesse período que eu me reencontrei com a minha essência. E nesse período, todas as vezes que a minha alma se agitava, os pontos do crochê e tricô, eles me davam ritmo. Era como se fosse uma respiração guiada, uma atenção plena. E enquanto eu crochetava, eu derramava minha alma. Os meus projetos de crochê e tricô, eles eram minha companhia. Eram companheiros naquele período que eu estava passando, era um período de espera. E hoje, como arte-terapeuta, eu entendo que o crochê é muito mais do que tecer, ele é pura arte-terapia. Foram muitas as vezes em que, quando eu estava crochetando, eu orei, eu chorei, eu falei com Deus, e isso também me ensinava a ter mais paciência e mais perseverança. E a cada ponto eu ia me conectando mais com Deus, mais comigo mesma, ia resgatando memórias e curando feridas que até então eram invisíveis. Era como se os fios ali entrelaçados fossem costurando partes soltas da minha alma. Crochetar me lembra que o belo se constrói no tempo certo e que é preciso sensibilidade e constância para formar algo sólido e duradouro, assim como nos nossos sonhos. Quando começamos um novo projeto manual, um crochê, por exemplo, nós começamos pela escolha do fio, do material certo, da textura, da cor, da agulha compatível com aquele fio. Cada detalhe importa muito. E assim também é com um sonho. Nem todo sonho nasce pronto. Alguns nascem como um fio, outros nascem embolados, como um novelo cheio de nós e confusos. O sonho nasce primeiro no nosso coração. Por isso ele precisa ser planejado, entregue e confiado a Deus. Nas mãos certas, ele se torna obra-prima. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você já entregou os seus sonhos a Deus? Já parou para pensar que os seus planos podem estar só esperando esse primeiro passo? A entrega? O primeiro passo é um ponto muito importante. Quem já fez tricô e crochê sabe que cada ponto é importante. Um padrão visual é construído ponto por ponto, fio por fio. No começo a gente mal vê o formato, parece demorado e lento.
mas logo o padrão começa a surgir, a forma começa a aparecer e Deus também trabalha assim. Veja lá o que diz as Escrituras Sagradas. Está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também será no muito. Quem é injusto no mínimo, também será no muito. Então, não despreze os pequenos começos. Cada passo seu, na direção do seu objetivo, por menor que pareça, está tecendo o seu sonho. Assim como cada ponto do crochê merece a nossa atenção, os nossos sonhos também precisam da nossa atenção, perseverança e fé para serem tecidos. Fé é a certeza daquilo que ainda não se vê. Precisamos ter visão clara. Ter visão clara é mais do que apenas sonhar algo. É enxergar com plenitude o que realmente queremos viver. Sonhar sem clareza é como navegar sem bússola. Parece que qualquer vento serve, mas o vento certo é aquele que nos leva na direção do nosso destino. Quando damos nomes aos nossos sonhos, quando visualizamos com detalhes, a nossa alma ganha força e propósito. A clareza nos dá direção, ela nos traz foco e ela nos dá força para nos mover na direção do nosso sonho. Então hoje, se os seus sonhos parecem meio embaraçados, como um novelo de lã bagunçado, para, respira e fala com Deus. Começa a pedir a Deus para te dar insights, para te dar criatividade, para te dar estratégias e comece a escrever isso. Isso mesmo, comece a escrever. Quem sabe usando o caderno curativo, aquele caderno que a gente vive falando por aqui, ele é uma ótima ferramenta para isso também. Comece escrevendo o que você realmente deseja. E se pergunte se esse sonho condiz com o chamado de Deus para a sua vida. Porque se Deus estiver nesse sonho, certamente você prosperará e o caminho começará a se formar diante dos seus pés. Você vai ver. Seja intencional. Sonhar é lindo e parece fácil, mas é por isso que muitos sonhos não saem da gaveta, porque não agimos de forma intencional. Ser intencional é acordar todos os dias pela manhã e ter atitudes que te aproximem do seu objetivo. É dizer não às distrações, porque quando estamos construindo um sonho, nós nos construímos junto com ele. E as distrações nos tiram do foco. E é justamente nesse ponto que muitos desistem. Então, se você precisar de uma ajudinha extra, faça listas diárias, semanais, mensais do que você precisa realizar para alcançar os seus objetivos. Por exemplo, se você quer escrever um livro de 300 páginas em 12 meses, quantas páginas você precisaria escrever por dia? Veja bem, neste ponto você precisa reorganizar a sua agenda, rever as suas prioridades e eliminar as distrações. Você precisa agir todos os dias intencionalmente, independente de estar motivada ou não. E eu imagino que você deve estar pensando agora que não é bem assim, que nem sempre temos motivação para sermos constantes, não é mesmo? E eu concordo com você, porque a motivação não nasce conosco, mas ela é um subproduto da ação. Ela é aquela sensação que sentimos quando saímos da academia. Essa mesma, aquela sensação de dever cumprido. Então, quando você estiver lidando com o não estou afim, faça mesmo sem vontade. Nem sempre podemos fazer o que queremos. Muitas vezes temos que fazer o que é preciso para alcançar os objetivos
que nos levam de encontro à realização dos nossos sonhos. Ser constante é um pilar importante da nossa maturidade emocional. Nós só nos estruturamos na repetição, naquilo que fazemos com frequência, mesmo que não tenha resultados imediatos. Como um bebezinho que treina muitas vezes e cai antes de realmente aprender a andar. Ele repete até aprender a caminhar. Não é assim? Freud já dizia que o desejo se manifesta e se fortalece na repetição. Ou seja, repetir, insistir e retornar a repetir. É como se disséssemos para o nosso cérebro: isso é importante. Guarde, fortaleça e reforce. A constância transforma o nosso sonho em realidade, a intenção em ação. É ponto a ponto, passo a passo. Assim vamos tecendo e fortalecendo o nosso projeto de vida. Assim vamos avançando. Mas, às vezes, quando já estamos na metade do caminho, percebemos que algo saiu fora do lugar. Sabe? Quando está meio torto, como um projeto de crochê, que erramos os pontos e temos que desmanchar? Quem é crocheteira sabe, dá vontade de seguir em frente mesmo assim e fingir que nada aconteceu. Mas a consequência seria um produto torto, que não se encaixa no objetivo para o qual foi planejado. E com os nossos sonhos e projetos é a mesma coisa. Nos frustramos, nos entristecemos quando temos que desmanchar tudo e refazer, começar do zero, não é verdade? Mas recomeços fazem parte do processo. Faz parte do processo retroceder um pouco, desfazer para poder fazer melhor. E mesmo que você tenha que recomeçar tudo novamente, com Deus os fios nunca se perdem. Então, se você precisou parar ou recomeçar, saiba que você não está atrasada. Tudo está sendo refeito para ficar melhor e mais bonito. Então, mantenha constância e confie no processo, porque cada processo tem o seu ritmo, cada processo tem o seu tempo. Veja comigo o que diz lá em Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esperar o tempo certo é uma das maiores provas de fé. Então entregue os seus sonhos nas mãos de Deus. É Ele quem escolhe o fio certo para cada projeto. Ele sabe o que é melhor para nós antes mesmo de nós sabermos. Ele é detalhista, cuidadoso, amoroso e Ele escolhe sempre o fio certo com a sua agulha compatível para nos entregar. Quem é crocheteira aí sabe que quando escolhemos a agulha errada, o ponto fica frouxo e sem forma, não é? E com os nossos sonhos é a mesma coisa. Sabe quando temos tudo para dar certo? Temos um plano perfeito, temos as habilidades e condições para realizá-lo, mas parece que a coisa não anda? Então, pode ser que você esteja usando a agulha errada para tecer esse sonho. Às vezes precisamos ter paciência, porque escolher a agulha certa pode significar esperar o tempo certo. Não tenha pressa. Lembre-se, pequenos pontos, grandes resultados. Então tome muito cuidado onde você põe o seu foco. Temos o mau costume de olhar individualmente para cada ponto. E isso geralmente nos traz a sensação de que teremos que esperar muito tempo para concluir. Porque afinal, cada ponto sozinho, separadamente, parece insignificante. Mas lembre-se, cada um deles é parte de algo maior. Assim como cada uma das nossas atitudes diárias nos aproximam da realização dos nossos sonhos. Então seja constante. Aí você pode estar aí pensando: ai, Sabrina,
mas eu já me dediquei, já planejei, já entreguei tudo para Deus e estou me dedicando, estou sendo constante e parece que ainda aquilo que eu almejo não está acontecendo. Aí é o momento de você pedir a Deus paciência para esperar o tempo certo, mantendo o seu ritmo e a sua constância. Mas para ter paciência, você precisa se render e crer que Deus está cuidando de tudo. Você precisa crer que Ele está alinhando detalhes que você não vê. Às vezes, o nosso sonho está pronto para florescer, mas o nosso coração ainda precisa amadurecer para receber e saber desfrutar com sabedoria da realização desse projeto, da realização desse sonho. E às vezes é por isso que estamos esperando tanto tempo, porque Deus precisa preparar primeiro o nosso coração para daí entregar aquilo que nós estamos pedindo. É como aquele pai protetor e amoroso, que só entregará o carro para o filho depois que ele tirar a carta de motorista. Então, se o seu sonho ainda não se realizou, nem sempre é porque Deus disse não. Muitas vezes Ele pode estar te dizendo, espera. A promessa de Deus não tem prazo de validade. Ela tem tempo certo. E pode ter certeza que quando esse tempo chegar, será para você desfrutar com sabedoria. E enquanto o seu sonho não se realiza por completo, celebre as pequenas conquistas. Sim, elas são como os pequenos pontos do crochê, que quando tecidos juntos, vão nos aproximando da conclusão do projeto. E quando uma peça que estamos ali tecendo com tanto carinho fica pronta, a alegria é imensa, não é? E é assim também quando um sonho nosso se realiza, não é verdade? Mas só quem passa pelo processo entende o valor da conquista. Então, aceite o processo, se permita aprender com erros, ajustes e repetições. Fale com Deus antes de começar. Lembre-se, é Ele quem escolhe a linha certa, aquela que é compatível com o seu projeto. E não pare de tecer, mesmo que ainda não consiga ver resultados. Porque é assim mesmo, enquanto vamos caminhando, vamos tecendo a vida e entrelaçando os sonhos. E quando entregamos de verdade esses sonhos nas mãos de Deus, eles deixam de ser apenas vontades humanas e passam a carregar o propósito eterno. E mesmo que o tempo pareça longo e mesmo que o processo doa, você pode descansar em Deus, porque não se perde o que é tecido com Ele. Então continue tecendo com confiança, porque os sonhos que nascem no coração de Deus sempre se cumprem. E geralmente esses sonhos são muito maiores do que podemos imaginar. Veja o que diz em Isaías, capítulo 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Viu só? Deus tem sonhos grandiosos para a sua vida. Você não está sozinha. Cada ponto, cada espera, cada recomeço, Deus está ali, segurando a outra ponta desse fio. E tecer sonhos com Deus é confiar mesmo quando não entendemos o padrão. É descansar mesmo quando não vemos o final da trama. É saber que no tempo certo, Deus vai revelar a beleza de tudo que foi feito no silêncio, em secreto e com fé. Então não desista. Continue tecendo, porque os sonhos que são tecidos com Deus, eles têm cor, estrutura, eles têm propósito e no fim se tornam verdadeiras obras-primas. E eu espero de coração que esse vídeo tenha te aberto a mente para você continuar seguindo firme, mas com o coração leve e os olhos fixos no Criador dos sonhos.